Sani. Olha que bonito que chegou. Ó, essa menina quer cuidar ele. Tem aqui muitos cachorrinhos. Demais. Ó, olha, olha como que ela cuida dele. Parece um brasileira, né? Ela é brasileira. Morena. Eu também. Fala bom dia. जल्दी बोलो. नहीं आता ऐसे बोलना Bom dia, बोलो. ना ही Tá vendo? नहीं बोलूंगी Ou essa é filha dela. Ela vai cuidar, Melu. Deixa ver ela tudinho direito. Bem conhece minha Marília que eu falei pra você. Ela chegou quando eu chamei ela. Ela sempre chegou pra qualquer coisa pra comer, né? Olha, aqui é muita coisa. O pig tá bem, o cachorro tá bem, a minha Marília tá bem. Que ela chegou. Vou fazer o que agora? Vou cantar pra ela, né? Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que? Olha, ele tá olhando essa cara, que não entende nada. Essa Marília muito linda, branquinha demais. Você come ele, né? Mas aqui a gente só cuida eles para tomar leite dela. Então, galera, aqui é Indiana John, para você que mora na Índia, né? Essa anos foi muito tristeza, né? Que a gente não pode fazer nada. Mas hoje é a última data deste ano que vai acabou. Hoje vai acabar esse ano. Na Índia foi agora muito mais frio, por isso que eu uso ele, porque é um pouco gripado também. Mas estou feliz. Hoje ano vai acabar. Noite, amanhã vai seja nova vida para a gente, né? Eu vou contar como que foi essa anos minha vida com vocês, com meu trabalho, com famílias, com amigos, com essa paz índia, como que foi. Você vai gostar. Se você gostar, tem que deixar like. Se você ainda não inscreve no meu canal, se você quer conhecer Índia com meus olhos, porque Índia é muito longe, para você viajar aqui também é complicado sozinho, porque você não sabe nossa língua, mas tudo bem, aqui é Indiano John, professor também, que ensina as línguas, ensina cultura também, ou quando você tem plano para viajar aqui, então aqui Indiano vai, seu guia turista também. Tá bom? Tem que compartilhar essa vídeo com tudo força, que vai conhecer esse novo ano. Todo mundo vai conhecer o professor John indiano. Tá certo? Então vamos lá, galera. Que eu vou falar hoje. Que aqui, essa anos começou dia. Última festival que a gente comemorou no março, né? Como que foi o Festival de Cores. Que depois de outros dias, qual dia foi aqui Festival de Cores, chama Holi, né? E outros dias mesmo que chegou aqui o vírus. Só mesmo outro dia. Que chegou dia, eu acho que dia 22 de março, que começou aqui na Índia o vírus, entendendo? Depois dessa, todos os dias, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, tudo esses meses foi só vírus. Nossa, corona, nossa, meu Deus, não sai dessa palavra. Depois a gente aprendeu bastante palavra nova com esses anos, como que foi quarentena, a gente aprendeu quarentena, nunca ouviu falar disso. Aprendeu lockdown, nossa, nunca. A gente fala inglês também, mas não sabe essa palavra ainda. Quarentena, fica em casa, lockdown, sanitizer, que limpa a mão. Nossa, glória. Depois, como que é? Máscara, meu Deus do céu, que isso, glória. Máscara. Mas a gente usa muito mais moto, né? Para viajar para na rua, né? Então, a gente usa máscara mesmo porque é muito mais populido. A Índia é muito mais populido porque é muito mais população aqui na Índia, na rua, quando você vai ver, né? Então, muita gente na rua transita todos os dias, toda noite.
Então, aqui é muito, mesmo que é ruim mesmo, muito mais poluído Nova Delhi quando você vai ver, então muito mais suja mesmo, que não tem lugares bonitos também, na rua também, alguns lugares você não vai gostar de ver, você não vai gostar de caminhar, mesmo parece no Brasil também, algumas cidades, se você vai querer ver, né, de norte e de sul, então parece Índia também assim, mas aqui é país grande, né? Por isso, para cuidar dessa país é muito difícil, porque aqui mais funciona como que aqui é muito mais mal, você pode dizer, política que não dá certo, por isso que o governo não cuida melhor da cidade, só fica brigando com essas coisas, né? Tem que cuidar, tem que limpar, tem que dar trabalho para eles, que tem que limpar essa cidade, vai ficar bonita. Então isso é necessidade para todas as pessoas que querem morar no mesmo país, tem que cuidar. Mesmo que eu limpo a minha casa, outra pessoa vai limpar a mesma casa, limpa frente de sua casa, limpa sua jardim. Então acho que todo lugar vai bonita. Não precisa para pagar para ninguém. Tem que acordar cedo, ou quando você tem folga, feriado, domingo, tem que cuidar assim, né? Como que é assim mesmo. Então, eu estou querendo dizer, essa anos foi muito mais, algumas coisas foi na minha vida que eu vou falar, foi felicidade também, triste também, mesmo que mais ou menos foi, mesmo que a gente fez uma festival cores de Holi, depois dessa 3 meses, fiquei em casa, muito mais fiquei em casa, mas eu tô professor, né? Eu começo aulas, eu começo muito mais aulas online. Quem tá aí? Não sei. Eu tô começando muito mais aulas online, com ensino muito brasileiras, hindi, inglês. Eu gravo muito mais vídeo, história também. Eu trabalho aqui no meu canal na Índia também, que eu ensino computador, qualquer coisa, né? Então foi mesmo ótimo, não vai problema nada. Depois, muito frio. Depois de julho, quando o vírus pouco foi forte, né? Que muita gente começou a morrer muito rápido, foi crescendo de número de casos de vírus, né? Foi positivo muito rápido. Então, no julho foi muito rápido mesmo. Depois, no julho, minha sobrinha, minha irmã que chegou de um festival que foi aqui chamado Raksha Bandhan. Fala com ela, tá vendo? Que é fofinha demais. Tá gravando vídeo, olha, a roupa dela tá saindo. Tão fofinha demais. A minha sobrinha, tá vendo? Parece comigo, né? Tá, me gosta muito, né? Fala aí que gosta de mim. Fala aí, bebê. É maravilhoso também, que ela chegou, comemorou comigo, eu fico feliz junto com elas. Ela ficou comigo aqui 4 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro também, ela que ficou aqui comigo. Depois, quando ela foi embora, né? Mesmo quando você foi embora, eu vou saudades pra você voltar. Esse que o peito chora, querendo me amar. Porque ela é minha irmã, que a gente casou com, a gente casou ela. Outra cidade, mesmo que muito longe de casa, 5 horas, 6 horas viagem com carro, muito longe mesmo, uma cidade que chama Agra, né? Que é muito mais famoso, uma lugar bonita, que é, como que é, o Taj Mahal, que você conhece, né? Ela mora muito mais perto de Taj Mahal, só 20 quilômetros perto da casa dela. Que ela casou, foi embora. Muito mais saudades, porque ela é mais velha do que eu. Depois eu tenho uma irmã também, que mora comigo, elas ainda novinhos, crianças, mesmo estudando ainda, né? Então, só eu agora. Então, eu estou muito mais triste, porque você sabe, crianças me amam muito, porque eu cuido muito mais melhor de crianças. Eu dou comida, eu mostrando lugares, eu sempre cantando. Que coisa mais linda. Em carne uma vez, tava estranho.
pelo caindo de uma vez. Quando decido que eu vou te esquecer, você fala que me ama pra me entender. Se você se entende, amor, tem tanto que me sabe fazer. Se me desse amor, tem tanto que me vou fazer. Você que vai embora, só querendo demais. Mostrando celular, gravando vídeo, essas coisas que quando crianças comigo, né? Então elas muito mais gostam, galera, entendendo? Eu sou pessoa muito maravilhoso, amoroso, quem vai me conhecer um dia, né? Sempre vai gostar. Namastê. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rose Beatriz e eu venho hoje, através desse pequeno vídeo, fazer uma homenagem para essa pessoa maravilhosa que é você, John. Outro dia perguntaram para mim, qual a diferença do John pro Sumit? Os dois falam a mesma coisa? Os dois brincam sobre o assunto brasileiro? Eu falei, os dois não. John não brinca. John fala super sério. John respeita nós brasileiras. John respeita os nossos cantores. O John, ele dá um retorno todas as vezes que a gente pede, todas as vezes que a gente precisa. Ele liga para nós, ele conversa conosco dentro do limite dele, tá? E essa é uma diferença básica. Respeito. Vídeos respeitosos. Todas as vezes que ele faz um vídeo dizendo para nós assim, cuidado, você é uma pessoa importante, cuidado, observe melhor com quem você conversa. Ele não está fazendo por mal. Isso acontece e muito. E não é só com os homens da Índia, não. É com os homens do geral. E não é só com nós brasileiras, não. É com todas as mulheres do mundo. E outra, não é só os homens que fazem isso. As mulheres também fazem isso. As mulheres também enganam, as mulheres também mentem, as mulheres também usurpam, certo? Mas aí, isso aí é com cada um. E para não perder o foco do vídeo, John, não tem ninguém semelhante a você. Não tem. Eu não posso dizer que tem alguém semelhante a você, tá? Você é único. Você é único e a gente agradece muito por isso. E a gente não vê a hora de você pisar em solo brasileiro. Tá bom, meu querido? Um beijo na sua alma, um beijo no seu coração. E, mulherada, respeito, hein? Não vamos deixar ninguém faltar com respeito conosco. Bye. Nunca vai esquecer. Foi assim mesmo comigo também, mas quando ela foi embora, eu triste também. Depois você conhece minha irmã que eu mostrei para você, que chama Charme, né? Ou minha sobrinha que chama Sravi. Ela foi agora 1 ano de, mesmo que 3 meses, 1 ano, 3 meses que foi ela. O Charme que aqui mora comigo 10 anos, ela nasceu aqui, depois ela foi 5 anos. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Feliz Happy Holi para você. Depois ela ia embora porque o pai dela comprou outra casa, arranjou outra casa, apartamento. Ela deixou essa casa de governo. Então foi assim mesmo, galera. Essa anos foi para mim. Uma placa de YouTube. Galera, hoje completou meu sonho, bom sonho que eu tenho 3 anos, né? Hoje completou de placa de YouTube que chegou aqui na minha casa, com YouTube maravilhosa. Você tá bem sonho, tu tem que trabalhar mais, ama sua família, ama seus amigos, ama Deus, nunca esqueça Ele. Então você também vai ganhar assim, placa de YouTube. Isso é um presente que eu ganhou com YouTube maravilhoso, tá certo? Obrigado, fica feliz. Que é uma felicidade que entrou na minha vida, que eu trabalhando 3 anos, 4 anos no YouTube, de canal Índia, que eu sou professor de computador, ensinando programação de computador, qualquer coisa. No 4 de setembro me foi aniversário, que eu ganhei uma placa de YouTube. Foi uma felicidade para mim, esses anos. So, essas coisas que eu fiz esses anos, depois que eu ganho 6 mil seguidores no YouTube da Índia, Te Amo Brasil, que eu mudei nome, coloquei agora John Indiano também. Eu esses anos, acho que janeiro, fevereiro, que eu entrevista com
muito de pessoa, uma Dani, como que chama Dani, Dani, o canal, o nome dela é sobrevivendo Turquia, ela me convite, eu fiz entrevista com ela no dezembro, muito tempo, anos que eu fiz uma entrevista também, foi melhor também conhecer elas, que mora fora do Brasil, conhece muitos brasileiros que moram aqui também, então foi mesmo coisas bonitas. Entendendo? Muitas coisas aprendeu com esses anos também. Muitas coisas, muita história, muitos casos, muitos amigos que eu ganhei. Isso foi melhor. Aprendo muita música também, canto muita música também. Foi minha português também fluente agora, melhor do que próximo ano, que quando você vai assistir a minha vídeo, né? Então você vai ver quem é essa engraçada, uma indiana está falando, cantando. Gracinho demais, mas agora tá melhor, mais ou menos, né? Então isso foi, galera, esses anos na minha vida foi ótimo demais, mais ou menos barato, mas tá certo. Deus quiser, um dia vai conhecer você também pessoalmente. Você tem que força que me ajuda, compartilhar as minhas vídeos, que eu ganho mais seguidores de vocês, que eu vou juntar dinheiro demais. Vai melhor encontrar um trabalho no Brasil, vou morar com você também, no próximo ano, se eu acho. Tá bom? Obrigado, galera, que você ainda não inscreve no meu canal, tem que inscrever e ativar a notificação, que vai gostar quando eu vou postar um vídeo. Eu vou mostrar muita coisa, ainda não mostrei nada. Ainda estou só gravando história. Mas quando eu consigo, né? Você vai ver como que é Índia, ainda você não viu nada, ou ninguém mostra, né? Todos que gravando vídeo só fica falando sobre cultura no celular, mas ninguém mostra cidades, lugares, nas ruas, como que funciona, né? Eu vou mostrar tudo, tá bom? Em breve. Eu vou deitar aqui pouco, vou falar com você. Olha que masculino, olha. Tá muito fortinho agora, indiano, olha. Só fica gozando. Não tem para fazer nada, só fica comendo bastante. Fazendo aquele também. Mas tá melhor, galera. Estou feliz. Acho que você vai gostar se minha vídeo, né? Assista minha vídeos. Tô sempre fica no quarto, quando gravando vídeo no estúdio. Você gostou, muita história sobre a Índia, cultura maravilhosa. Acho que assim tem que gravar vídeo também, para você assistir. Galera, novo anos, amanhã, feliz novo anos para vocês, para todos os mundos quem ainda não tá feliz, vai feliz esse novo ano, tem que novo trabalho, novas coisas, Deus quiser, vai tudo certo na sua vida, com tudo saúde. Não vai esquecer essa palavra, quarentena. Fica em casa, leva a sério. Isso aí, galera. Como que é outra lockdown. Acho que brasileira nunca sabe essa palavra. Lockdown é palavra em inglês. Meu Deus. Que gracinha, né? Muitas palavras que eu tenho com brasileiras, como que opa, é esta. Legal, eu conheço há muito tempo. Outra é ai, né? Ai. Isso é uma impressão que a gente fala, né? Muita palavra que eu aprendi. Vou gravar mais vídeos sobre isso também, você vai gostar. Obrigado, galera, mais uma vez. Abraço, beijo para vocês, para toda sua filha, sua irmã, sua mãe, sua família, com o Indiano Johnny. Tá bom? Qualquer cidade você mora, se você gosta da minha vida, tem que compartilhar com todas as suas amigas. Você vai gostar sempre, tá bom? Porque, oh glória, seu amor chegou. Beijo, galera, pra você, tá bom? Tem nós, novo ano, feliz novo ano pra você. Beijo.